o cara do Twitter aí, o Do X, Musk. do X. Do X. O Elon Musk. Isso. Começou a pregar uma ideia, ele usou a expressão, eu sou um absolutista da livre expressão. É maravilha. Aliás, É maravilhoso, porque é isso mesmo. espetacular, né? Um autoritário. Não há direito à livre expressão, como salvo dois direitos, que é o direito a não ser escravizado, o direito a não ser torturado, como não há direito ilimitado. Por quê? Porque o direito, na modernidade, ele tem uma pretensão de universalidade. Ou seja, é uma prerrogativa ou um conjunto de prerrogativas que se destinam a ser exercida por todos. E se são para ser exercida por todos, você tem que ajustar o exercício dessas prerrogativas de um com o outro. Claro. Para um não invadir o outro, né? Só existe liberdade de expressão sem limites quando ela é privilégio, não é direito. Que é isso que você está falando, né? Ou seja, uma prerrogativa, para usar uma expressão de Locke, liberdade é o direito que eu tenho de ter domínio sobre o meu corpo, não podendo ter domínio sobre o corpo do outro. O privilégio é, eu tenho domínio sobre o meu corpo e tenho domínio sobre o corpo do outro, né? Então, essa livre expressão ilimitada, ela significa isso. Ela significa uma ideia de que o que vai valer é a força. Vai se livre exprimir aquele que tem mais força para impor sua expressão. Quando você não tem limites, significa que a minha livre expressão suprime a dos outros. Não tem outro jeito. A humanidade não encontrou outra forma. Nós sabemos disso, não é de hoje. É multissecular esse conhecimento, né? Agora, eles pregam isso mesmo. Por trás disso tem ideologia, não é coisa... A gente tem que parar de caricaturizar, ficar sabe, tratando como caricatura e tratando como boba. Não, tem uma ideologia multissecular atrás disso. Uma ideia de elite natural. Que existe na sociedade pessoas que são dotadas naturalmente de uma maior capacidade de decidir, porque são mais maduras, porque são mais cultas, porque são mais da sociedade das maneiras. As razões são várias, de acordo com o momento histórico. Mas porque vieram naturalmente instruídas por suas tradições e por suas famílias, o que, claro. que é a justificativa de toda a aristocracia. Quer dizer, ela passa para os descendentes como... É pelo sangue? Não é pelo sangue, é pela educação. Claro. É pelos valores. E hoje em dia, pela eles são superiores, naturalmente hoje superiores. em dia, pela detenção da riqueza. Pela detenção da riqueza. A detenção da riqueza implica numa qualidade moral e política maior. Né? Então, é esse tipo de lógica. Isso é de Maistre, como eu falei, isso é Bonaldo, isso é Donoso Cortez, isso é antigo, isso não é novo. Né? Só que eles dão uma nova roupagem para esse tipo de ideologia. E há uma produção daí sequencial de falsidades. Por exemplo, eu vi um jornalista americano, esqueci o nome dele agora, que ficou famoso agora no Twitter aqui do Brasil. Schlesinger. Michael Schlesinger. Veja, Reinaldo, você sabe disso. Delinquente intelectual. Você é um delinquente intelectual. Você e Vard sabem disso melhor que eu. Se tem uma coisa complexa, é o direito de livre expressão. Oxe. Não há país no mundo, primeiro, que estabeleça a livre expressão absoluta. Não existe isso, é impossível. Eu dei como exemplo no Twitter até uma situação. Se você tivesse livre expressão absoluta, você não poderia ter propriedade. Imagine alguém mais poderoso que esse dono do Twitter. A China, que compete com ele. Resolve produzir uma série de robôs e de forma anônima, e ele defende a livre expressão absoluta no anonimato. Isso. Ele é um absolutista? Resolve começar a espalhar que o Tesla é um carro que funde com 15 mil quilômetros. Isso. E coisas dos produtos deles. E derrubam o valor na bolsa dele. Que significa roubar dinheiro dele. Ilicitamente, imoralmente. E enganar os investidores. Iniquamente. Com certeza ele não vai achar isso uma livre expressão razoável. Não, ele não achou... ele expulsou do Twitter gente que o contestava. Claro. Jornalistas, inclusive. Quando ele achou, por exemplo, inadequado, ou demitiu os jornalistas da própria empresa dele por terem aceitado divulgar dados individuais dele no Twitter. Isso. Ou seja, essa é a lógica da aristocracia. A democracia brasileira não pode ser limite ao direito de livre expressão. O dinheiro dele pode. Pode, exatamente. Então, mas de qualquer forma, o que é importante, esse jornalista que eu falei, ele começa a espalhar uma história de que nos Estados Unidos é a maravilha da liberdade de expressão. Há uma dimensão nisso que é verdade. Quer dizer, há uma extensão maior do direito da livre expressão política nos Estados Unidos por conta de um julgado, né, Brandenburg versus Ohio, que estendeu, ao julgar um cara da Ku Klux Klan, estendeu a dimensão da liberdade de falar. Né? Até então, se considerava mais ou menos na jurisprudência
que você não poderia, no discurso, estimular a violência. E a liberdade de expressão não te protegeria. Nesse caso, a liberdade de expressão protege a estimulação de violência desde que ela não seja potencial, ela não tenha condição concreta de se realizar. Esse discurso desse sujeito pregava a morte de negro, era uma coisa absurda, né? Mas a Suprema Corte resolveu proteger. E ele usa isso como um argumento em favor da liberdade, mas ele esquece, né? Nos Estados Unidos, nós temos, inclusive no Código dos Estados Unidos da América, o Contempt of Court. Isso. Que estabelece o direito do juiz prender sem processo por 18 meses qualquer jornalista que atinja a dignidade do judiciário, que por emitir opinião prejudique alguma apuração, exatamente na situação jurisdicional que ele trata do Alexandre, do ministro Alexandre, né? E tem vários casos, nós temos em média um caso por ano, quem denuncia são as entidades de jornalistas norte-americanos, de jornalistas presos por contempt of court por não querer entregar a fonte. Isso, exatamente. Chegando ao ponto de um ter sido punido agora 2 anos atrás, com 18 meses de cadeia, por não ter querido entregar um filme que filmava um carro da polícia sendo depredado por manifestantes. É um problema que nós não temos no Brasil. Você não tem nenhum jornalista brasileiro preso por não entregar a fonte. De jeito nenhum. Agora, nos Estados Unidos você tem. E para pegar 18 meses de cadeia no Brasil, precisa ser condenado a mais 10 anos de cadeia, porque você cumpre o 6º. Né? E lá é condenado sem direito a inquérito, sem direito à investigação, o juiz manda prender. Ele não comentou isso aqui. Não, aqui ele comentou, ele foi ao Senado e disse que ele ficou muito impressionado de ver que nos Estados Unidos os nazistas, neonazistas foram um bairro judeu, de judeus que sobreviveram ao Holocausto, se manifestaram, e lá nos Estados Unidos pode, aí ele disse, e nós temos esses valores. Né? Esquecendo. Mas o problema é que quando você critica o judiciário, lá você vai para a cadeia. Vai para a cadeia. Então exatamente. É relativo isso. Quer dizer, aqui no Brasil há muito mais tolerância ao jornalismo crítico, investigativo em relação à jurisdição do que lá. Não, aqui não há limite, para isso não há limite. Não há limite. Não há limite. Na tradição anglo-saxônica, o que atenta contra a dignidade da jurisdição é cadeia. Todas as questões aqui dizem respeito ao incentivo à violência. Todas. Sem exceção. Todas. Presta atenção nisso aqui. Todas as questões dizem respeito ao Alexandre dizem respeito ao incentivo à violência e golpe de Estado. Não, mas eu achei assim uma relativa desonestidade intelectual não tratar do problema como um todo. Tudo bem, nos Estados Unidos o neonazista pode ir lá no bairro judeu se manifestar, mas o jornalista não pode esconder a fonte do judiciário quando intimado a fazer. Aqui ele pode. Então, ou seja, os limites são outros, as dificuldades são outras, os problemas são outros. Não há país do mundo que não tenha problemas com livre expressão. O poder político e livre expressão sempre vivem em tensão. Mas o pano de fundo não é a livre expressão. O pano de fundo é uma disputa política para a qual o Elon Musk traz influxos, traz combustível. Uma disputa política que tem por detrás dela um subproduto ou uma consequência da própria democracia. Se nós olharmos, por exemplo, para os textos produzidos por um jurista como o Ferraioli, jurista italiano, vai dizer: a democracia padece da nossa incapacidade de cumprir o projeto constitucional. Ou seja, as constituições projetaram um mundo perfeito, as constituições democráticas projetaram um mundo perfeito, com direitos sociais, direito à educação, direito à moradia, à segurança, à alimentação, enfim. Mas a política, sob essas constituições, não foi capaz de levar à concreção esses direitos. E por isso, as pessoas, justamente por nossa incapacidade de cumprir as normas constitucionais, as pessoas estão ressentidas. Será esse o motivo? Ou um outro? Ou as constituições modernas não contemplam regras suficientemente precisas para resolver problemas, por exemplo, como a crise de representação entre o eleitor e o seu representante, o seu deputado, o seu senador, o seu vereador, seu prefeito, o seu governador, o seu presidente, que acabam agindo de uma maneira dissociada da vontade do povo, muitas vezes. Ou então, pior ainda, que acabam escolhendo sem informação. Ou pior ainda, são incapazes de processar a informação e manifestar a sua vontade. A democracia não tem problemas que o constitucionalismo é incapaz de resolver? Não tenho dúvida. Só que o interessante não é o que o constitucionalismo não consegue resolver. Vou tomar a liberdade de fazer a defesa do meu pedaço aí. Mas essa é a ideia.
se a gente for ver historicamente, o grande problema da democracia são os discursos construídos que se utilizam das deficiências da democracia constitucional para criticá-la, não para melhorá-la, não para reformá-la, mas para destruí-la. No Crise da Democracia Parlamentar, Carl Schmitt, o grande pensador do Estado nazista, aponta exatamente isso que você apontou. Numa democracia parlamentar, o representante representa mais seus interesses do que o do representado. É correta a crítica, só o que há no lugar disso que ele propõe? O Führer. Você precisa eleger teu pai, eu costumo dar esse exemplo para meus alunos, que não é um exemplo que Führer não é o Führer, é o chefe. É o chefe. Alguém precisa eleger o pai ou a mãe para que ele ponha o seu interesse pessoal abaixo do interesse da família? Não. Porque ali tem tanta identidade genética, tem tanta identidade afetiva, que o normal é o pai e a mãe colocarem os interesses da família acima dos seus interesses pessoais. Mas o nazismo foi isso. Um tipo de concepção social e política em que havia uma ideia de democracia por homogeneidade. Ou seja, eu tenho um povo tão igual geneticamente na língua, nos valores, nos princípios, Brasil acima de todos, né? Que uma coletividade tão homogênea. Tão homogênea que o líder que surge dessa comunidade necessariamente ou naturalmente vai colocar os interesses de todos acima do seu próprio interesse. E quem diverge disso, só para complementar, não perca, e quem diverge disso está sabotando, na verdade, o conjunto. Isso. Então não é só uma divergência. O judeu sabota porque mantém uma cultura própria, o comunista sabota porque propõe uma divisão de classe, o social-democrata sabota e o liberal também porque propõe uma divisão em partidos. Ele sabota o bem comum, ele sabota a coletividade. A unidade do povo para enfrentar seus inimigos. Ele não tem direito de existir. A unidade do povo para enfrentar seus inimigos. Isso. Então, tem que ver, a gente tem que analisar... Cara, esse mecanismo é espetacular, porque eles conseguem emplacar. Claro. Por isso que eu falei da eficiência. Sim. Claro, porque então nós temos que... Eles são toscos, mas eficientes. Claro. Democracia é óbvio que é um sistema imperfeito. Democracia é o sistema do corpo, não é um sistema do espírito, da alma perfeita. Ele é o sistema do corpo, cheio de pecados, de problemas, né? De deficiências, de déficits, de humanidades em geral, né? Você me lembrou das poesias do Walt Whitman, falando da nascente democracia americana, que era isso assim, é a democracia das pessoas de verdade, a democracia do corpo, a democracia da sensibilidade, da vivência, no caso dele, do sexo, inclusive. Claro, a democracia pressupõe uma sociedade partida, como nós somos partidos, frágil, como nós somos frágeis. Né? Partida em interesses, partida no conflito social, como Kelsen falava, né, Marx? Né? E que daí ela propõe um mecanismo para poder resolver isso de forma pacífica, pelo diálogo, pela disputa regulada, etc. Agora, então nós temos que entender hoje em dia, a gente tem que fazer a crítica da crítica. Qual a intenção da crítica? Da onde ela vem? Que lugar que ela vem? Se ela vem de um lugar em que ela critica a relação de representação, em que ela critica o Supremo Tribunal Federal pelos seus abusos, etc., com a função de destruir a democracia, de destruir o Supremo, de destruir os direitos, essa crítica nós não queremos. Ela não nos serve. Essa a gente tem que assumir, ela não nos serve. Para quem adota uma ideologia de defesa da democracia constitucional, só interessa críticas que sejam para melhorar a democracia constitucional, para aperfeiçoá-la. Claro, né? claro. Não interessa críticas que destruam os direitos, porque a gente já conhece essa história. Nós já vivemos a experiência do nazismo e do fascismo, nós já vivemos no Brasil a experiência da ditadura militar, a gente conhece essa história. A gente sabe que isso não funciona no final. Isso só vai trazer tragédia, dor, sofrimento para a imensa maioria das pessoas.